E olha só o que o ministro Ricardo Lewandowski aprontou em plena sexta-feira. Bom, o ministro do Supremo autorizou a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a entrevistar o ex-presidente Lula na prisão. O despacho de hoje foi decidido após uma reclamação feita pela colunista. Lewandowski entendeu que a resolução da juíza Carolina Lebos configura censura prévia ao trabalho jornalístico, violando decisão do próprio Supremo. Como justificativa, o ministro citou diversas entrevistas concedidas por presos em regime fechado. Ele determinou que a justiça em Curitiba seja comunicada da decisão e que agende, em acordo com a Folha, a data da entrevista, Vera. Pois é, Silvio, eu acho que, de novo, tá? O trabalho da imprensa é tentar, né? Mesmo casos em sigilo judicial, a imprensa tem de tentar revelar. Se tiver interesse jornalístico, entrevistas, a imprensa tem de pedir. Eu acho que neste caso o grande erro é do ministro da Suprema Corte, é do Lewandowski. Na verdade, erro não, irresponsabilidade, porque ele faz o que faz de propósito e de caso pensado. Ao conceder o direito a uma entrevista com alguém que está preso, nesta altura da eleição e nestas circunstâncias, o Lewandowski está referendando com uma canetada em caráter liminar, monocrático, sem consultar o resto da corte, a narrativa segundo a qual o Lula é um preso político. Ele praticamente está fazendo isso. Ele está dizendo que o Lula deveria estar participando de alguma maneira do processo eleitoral e que, portanto, tem o direito à voz, mais do que ainda do que ele já tem, porque ele comandou praticamente o pleito de trás da carceragem em Curitiba, e aí ele faz dessa maneira monocrática, com esse timing totalmente planejado e calculado. E aí não é só para a Folha, ele concedeu para outros veículos também o direito a entrevistas do Lula. A gente vai ter praticamente um pool de entrevistas do Lula, o que não é nada razoável a essa altura do pleito. O Lula, é sempre bom a gente lembrar aqui, para que as coisas fiquem muito claras, o Lula é um preso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, em um caso fartamente investigado pela polícia, que foi denunciado pelo Ministério Público, julgado em primeira e segunda instância, e sobre o qual houve recursos às cortes superiores que não foram acatados. Portanto, não há que se falar em nenhum tipo de injustiça. Aí, aliás, não pôde concorrer por outra decisão de outro tribunal, dessa vez o TSE. Então, eu acho lamentável a decisão do Lewandowski, e não é a primeira, porque ele foi o mesmo ministro que fatiou o impeachment e permitiu que a Dilma mantivesse os direitos políticos mesmo empichada. Então, é lamentável e, de novo, o Supremo é a fonte da qual emana toda a insegurança jurídica do país. Andreasa, o que você achou da canetada do Lewandowski em plena sexta-feira? Né? Eu concordo integralmente com a Vera Magalhães e pontuo o seguinte: pensando na disfunção, na disfuncionalidade da decisão do Ricardo Lewandowski, o Lula não é o único preso do Brasil. Presos comuns como ele, há milhares, centenas de milhares. E a Folha não é o único jornal do Brasil, não é o único veículo jornalístico. Então aí se abre um precedente perigoso, especialmente há 10 dias, 9 dias de uma eleição. A interferência do Lula no processo eleitoral corrente já é muito grande e sugestiva de fraude, porque nós sabemos que em muitos lugares o Lula está sendo vendido pelo seu partido e seus correligionários como o candidato, a cabeça de chave, aquele cujas teclas no número do partido dariam voto. Então, quando esse sujeito que investe na mistificação, na ambiguidade, na vagueza e na ignorância do povo brasileiro, dá uma entrevista para um grande jornal, ele está se colocando mais do que o já absurdo lugar que ele ocupa nessa eleição. Então é um investimento na confusão, é um investimento na fraude. É disso que se trata.
Tem questões éticas gravíssimas contidas na existência dessa entrevista. E agora, todo mundo que quiser entrevistar o Lula não teria o mesmo direito do jornal? E aí, todo dia vai ter alguma? Se houver segundo turno com o Fernando Haddad, será assim também no segundo turno? Qual o grau de interferência oferecido ao Lula em circunstâncias como essa? Não é bom, isso não é bom. A insegurança jurídica que emana do Supremo Tribunal Federal, especialmente em decisões de natureza monocrática, é um golpe nas instituições brasileiras. Madureira, sigo com você. O Lula já não interferiu demais nessas eleições, hein? É claro, Silvio. O apartamento que ele ocupa, porque aquilo ali não é uma cela, né? O apartamento que ele ocupa da Polícia Federal lá em Curitiba é o comitê central da campanha do Lula, né? E de lá, tal qual o Stalin, né? Tal qual o Mao Tse-tung, né? Ele dá as suas ordens, os seus dedaços, apontam isso, faço aquilo, uma espécie de ditador pago, né? A hospedagem dele o comitê eleitoral dele é pago pelo cidadão brasileiro. E como muito bem disseram os meus colegas, né? Ele que é um preso comum, né? Condenado em segunda instância, enfim, com todas as chances de recorrer, ele foi condenado com sentença confirmada, né? Por um tribunal coletivo federal lá em Porto Alegre, enfim, por crime de corrupção passiva, por crime de lavagem de dinheiro. Isso é inacreditável. Então, a grande responsabilidade mesmo, ou a grande irresponsabilidade, cabe ao Ricardo Lewandowski, ao qual não merece, né, ser precedido por ministro. Muito embora o Ricardo Lewandowski ocupa lá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. É capaz, ele tem a insolência, a irresponsabilidade, a imparcialidade, né, de tomar essa decisão de conceder essa liminar às vésperas de uma eleição. Isso é flagrantemente um ato parcial. Então, como já foi dito aqui, isso aumenta cada vez mais a insegurança jurídica no Brasil. Qual é a confiança que as pessoas vão ter, né, no nosso tribunal mais importante? Se um dos membros desse tribunal, de forma monocrática, irresponsável, né, toma uma decisão dessa natureza. E eu, pessoalmente, se é para ler entrevista com um bandido, então eu até recomendo a Folha de São Paulo, né, que entreviste o Marcola, o Fernandinho Beiramar, né? O Lula já deu muita entrevista, e assim, bandido por bandido, vamos pegar o pessoal ainda que honra a profissão, tem palavra e tal. Só para dizer, a Raquel Dodge vai recorrer dessa decisão, deve tentar impedir a realização dessas entrevistas. Uma delas já estaria até marcada aí com Florestan Fernandes Filho para o fim de semana. Então a gente pode ter notícias, inclusive no plantão, em relação a isso, Silvio.